Boa noite a todos os sócios da SBAL e convidados para o nosso terceiro webinar da série montada pela SBAL, para seus associados e todos aqueles convidados que estão acompanhando essa série, uma parceria da SBAL com a Bayer, que vem trazendo assuntos a cada semana, buscando trazer tópicos relevantes para todos nós da oftalmologia, médicos, gestores, todos os que atuam na nossa atual dificuldade de nos situarmos diante da pandemia. Nós hoje temos o prazer, né, de dividir com vocês a experiência de dois grandes serviços do Brasil que já estão lidando com a telemedicina, né, na prática, durante esse período da pandemia. Ambos já tinham alguma experiência incipiente com a tecnologia e aceleraram esse processo à medida que essa demanda se constituiu durante a pandemia. A telemedicina ela vem sendo incorporada gradativamente por muitos serviços no Brasil, mas são raros os serviços que já têm tanta experiência quanto o BOIS, que hoje será representado pelo Edil, que é o gestor do BOIS, um grande gestor com grande conhecimento na área de qualidade e que está à frente desse projeto lá no BOIS, e ela Camila Ventura, que tem no grupo da Fundação Antônio Ventura e do Hope, atuado em duas frentes também, muito importantes para fazer isso, tornar a operação dos nossos serviços mais eficiente num momento tão difícil. Então, eu queria chamar aqui a Camila e o Odil para dividir a tela comigo, para a gente iniciar a nosso webinar de hoje. A gente vai primeiro contar com a Camila, que vai fazer a apresentação da experiência dela na Fundação Antônio Ventura e no Hope. Em seguida, o Edil vai trazer as suas ideias e nós vamos poder, no final, receber todas as perguntas dos associados e todos que estão nos acompanhando para gerar uma interação e esclarecer pontos críticos sobre esse assunto que é tão quente, que ainda é tão controverso, mas com o qual a gente tem que saber lidar para avançar nessa nova realidade que se colocou com a pandemia do Covid-19. Camila, você pode... Está me ouvindo, Camila? Estou ouvindo, Fred. Muito Querida. obrigada. Obrigada pelo convite, um super honroso convite a SBAL e a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Te agradeço enormemente pela sua generosidade de dividir a experiência que vocês estão tendo. Sabemos que são muitos desafios para botar isso em prática. Você já conversou um pouco isso com a gente. Eu tenho certeza que a sua exposição vai ajudar a tirar muitas dúvidas do associado da SBAL e a gente, no final, vai poder conversar sobre isso. Muito obrigado, querida. Fica à vontade para mostrar para a gente o que vocês já viveram aí desses 60 dias de pandemia com telemedicina. Obrigado, Camila. Obrigada a você. Então, eu estou compartilhando, espero que todos estejam vendo aí a minha tela. Realmente, eu acho que essa colocação de Fred inicial foi muito pertinente. Todos nós passamos por uma ebulição, tivemos que nos adaptar e rapidamente. E eu acredito que sou muito afortunada por ter aí a vivência tanto da rede pública quanto da rede privada, e gostaria hoje, né, de compartilhar isso com vocês. Claro que temos muito a aprender e tenho certeza que vou aprender muito com o Edil também essa noite, mas colocar aqui o que nós temos feito. Nós já fazíamos algumas coisas, como o Fred colocou, mas tivemos que realmente mudar bastante e ainda temos muito o que mudar. Mas em tempos de Covid, o que aconteceu, né? O impacto foi enorme. Então, aqui trouxe para vocês o impacto tanto da Fundação Antônio Ventura quanto no Hospital de Olhos de Pernambuco. Só para vocês entenderem aí as dimensões, nós temos na Fundação Antônio Ventura 130 médicos atuando, já no Hope 78, colaboradores temos 478 na FAV, 394 no Hope, e o ingresso aí foi bem impactado pelo Covid.
E aí, para completar, né, quando a gente pensa que vai se animar, sai algum pronunciamento como o de ontem, que não temos ainda previsão de abrir, ter aí a abertura dos serviços de saúde. E isso nos impacta como serviço privado de oftalmologia, cria uma ansiedade enorme entre nossos médicos, os que nos assistem, e nós ficamos até discutindo, poxa vida, abriu o salão de beleza e ainda não abriu o serviço de oftalmologia, então seguimos aí em lockdown. Mas aí eu dividi essa aula em duas, né, a parte da Fundação Altino Ventura e depois vou entrar na parte privada. E aí, só para relembrar aí, a Fundação Altino Ventura já existe há 33 anos e temos alguns pilares que nós prezamos bastante. Então, temos a prestação de saúde ocular e reabilitação visual, não só visual, mas a múltiplas deficiências, o fomento ao ensino, que é através da nossa residência, fellow, e até o doutorado, nosso DINTER, em oftalmologia, e o desenvolvimento de pesquisas científicas. E o que abalou, né, com o Covid? O Covid veio a ter alguns impactos até no nosso centro de reabilitação, porque ele teve que ser fechado nesse período. E só para vocês entenderem o quadro, que é bastante grande, de colaboradores da instituição, só estamos falando aí do centro de reabilitação, então todos esses profissionais, eles não estão atuando e teve esse impacto, gerou o quê? Gerou que algumas mães, isso saiu até no Globo Pernambuco, onde as pessoas estavam, as mães, as famílias, reclamando aí do impacto que isso trazia para suas crianças. Então, muitos já sabem do nosso trabalho, nossa atuação com crianças com Zika. No centro de reabilitação, nós não só atendemos crianças com Zika, mas essas crianças, elas têm uma voz, uma vez que nós tivemos um impacto muito grande em Pernambuco por conta do surto de Zika no estado. E aí, as mães colocaram a boca no trombone, digamos assim, e foram lá reclamar de que estão perdendo aí tudo que suas crianças conquistaram, foram perdidas. E aí, uma das soluções que nós encontramos, e isso aí através do sistema de MV Clinic, que é do SUS, e a Fundação Altino Ventura tem esse sistema, essa plataforma, e todo o nosso prontuário é eletrônico desde 2011 na Fundação Altino Ventura. Então, nós conseguimos nos adaptar rapidamente e conseguimos prestar esse serviço. Então, os pacientes que precisam, por exemplo, de um atendimento de neurologia, nossa neurologista, ela está conseguindo fazer essa prestação, esse atendimento. Muitos precisam de receita de renovação do seu medicamento de convulsão. Então, a neurologista, ela está conseguindo prescrever essas medicações. No caso de oftalmologia, havíamos há pouco tempo submetido as crianças à cirurgia de estrabismo e tivemos também um grupo de crianças que fizeram botox. E aí precisavam também desse follow-up pós-operatório. Isso também nós vemos aí numa foto a doutora Eliana fazendo a avaliação à distância das crianças submetidas à cirurgia de estrabismo. E também as terapeutas, então temos algumas terapeutas que estão conseguindo aí também fazer uma prestação à distância e uma teleassistência a essas crianças, não só de Zika, mas outras crianças também do Centro de Reabilitação da Fundação Altino Ventura. Uma das outras coisas que nós já tínhamos e que foi bastante útil nessa época de quarentena e Covid foi o MobiCare. É um aplicativo que foi desenvolvido em parceria com o CETENI e outros parceiros também, o FPE, enfim, FACEP, e essas mães, elas baixam esse aplicativo no seu celular. Esse aplicativo contém informações próprias da criança, então a criança, digamos que ela faz atendimento com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo e com a terapeuta ocupacional. E aí, nesse momento, essa mãe, ela tem deveres de casa. Então, o que ela tem que fazer da fisioterapia com a criança em casa? E isso tudo é ensinado, tem vídeos que a mãe consegue acessar, visualizar e fazer esse treinamento e ter essa continuidade de tratamento com suas crianças em casa. Além disso, digamos que a criança convulsionou, ela consegue, naquele dia, colocar que houve aquela convulsão
se a criança foi internada, se a criança ela não tinha feito uso da medicação, mas que cessou após o uso da medicação. Então, existe um diário que a mãe também guarda, e isso é trocado, é automático, toda a equipe assistencial tem acesso a essas informações, então facilita nesse momento que estamos aí sem conseguir assistir a essas crianças presencialmente. Uma das coisas que nós já havíamos também começado, e eu até comentei com o Fred, foi a nossa teleoftalmologia, o nosso projeto de telemedicina à distância, que é o de retinopatia diabética. Então, ano passado, nós fechamos essa parceria com o Chile, esse grupo, né, começou com uma pesquisa, mas que hoje já é uma empresa, que é o DART, liderado por Rodrigo Donoso, que é um oftalmologista do Chile, amigo, e José Tomás Arenas, que ele é o CEO também da empresa. E aí, o que é feito, né? Isso já foi adotado no Chile, foi validado no Chile, já existe distribuído, eles têm como se fosse uma UPA no Chile, o nome é diferente, mas já está distribuído em 140 UPAs no Chile, e é o sistema oficial de triagem de retinopatia da diabética lá. E nós adotamos esse sistema, estamos validando ele aqui no Brasil. Nossa unidade de validação é a unidade de Serra Talhada, como vocês conseguem ver aí no mapa, o estado de Pernambuco, Recife capital, e Serra Talhada fica a uma distância de 400 quilômetros, que dá em média 6 horas devido às estradas, e Serra Talhada tem 85 mil habitantes. E aí vimos a possibilidade de fazer esse projeto lá, uma vez que é uma cidade polo, ela drena e ela tem várias cidades satélites ali que tem Serra Talhada como centro, e nós conseguimos aí acessar a esses pacientes que estão nas cidades circunvizinhas também. Em Serra Talhada tem postos de saúde. O que nós fizemos? Nós capacitamos postos de saúde, e eles estão mandando os pacientes para a gente através do Programa Nacional, que é o Hiperdia. Então, é super prático. Esses pacientes são mandados, em média, 100 por mês para a nossa unidade. Então, vocês veem aqui nessa imagem, a técnica está fazendo a captação da imagem, isso em Serra Talhada. Essa imagem, ela vai para a nuvem, e a médica que está no Recife está visualizando, fazendo a avaliação das imagens, e existe um sistema de inteligência artificial que, dentre 100 imagens captadas, na verdade, foi visto no Chile que 1/3 é que precisa realmente ir para o médico, 2/3 lá o paciente não tem nenhuma alteração de fundo do olho e simplesmente precisa um retorno com 1 ano. Então, isso é o que nós queremos ver com a nossa população, se equivale à população chilena ou se existe uma proporção diferente, mas existe aí a tecnologia, a inteligência artificial nos ajudando quanto a isso. Mas nós também tivemos que adaptar o nosso ensino. Então, como eu falei, a Fundação Altino Ventura, ela tem um dos pilares dela muito importante, é o ensino. Nós já formamos nós formamos 600 médicos do Brasil, América Latina e Angola, e temos atualmente na casa 68 médicos em treinamento, mais 5 doutorandos, ou seja, 5 médicos que estão fazendo seu doutorado em oftalmologia na Fundação Altino Ventura. E nós precisávamos manter o ensino, que muito dele era presencial. O que nós já fazíamos? Nós temos uma sala de telesaúde, essa sala é totalmente equipada para fazer videoconferências e até troca de informação, telemedicina, quando existe um caso que nós não sabemos o que fazer, nós conseguimos aí discutir casos dentro dessa sala. Nós já tínhamos aí a transmissão das nossas aulas, Grand Rounds, enfim, e fazemos parte da Rede RUT, que muitos de vocês já conhecem, que são 11 instituições do Brasil que fazem parte, e a Fundação Altino Ventura já fazia parte disso aí antes do Covid. Mas o que nós mudamos? Nós passamos a ter uma plataforma de ensino digital, como muitos de nós já conhecemos todos esses encontros virtuais, passamos a adotar aí o nosso Web Update. Então, nós temos 2 vezes na semana aulas com profissionais do Brasil e em breve de fora do Brasil também, e essas aulas são voltadas realmente para o ensino. Então, ensinar residente, fellow, muitas aulas, por exemplo, de módulo. Então, nós temos a aula preparatória para a prova do CBO, essas aulas aqui, como o curso de retina que acabou de ser concluído no mês de maio, ele foi todo realizado virtualmente e os alunos assistiram de suas casas. Temos também o nosso Instagram, então foram várias
ferramentas utilizadas para proporcionar para os nossos alunos conteúdo à distância. Inclusive, as nossas reuniões de departamento aí mostrando que nós estamos tentando ao máximo manter o ensino nas instituições, na nossa instituição. Entrando um pouquinho agora e falando mais profundamente do Hope. O Hope, todos já devem conhecer essa estrutura que existe na capital, mas nós temos aí também uma capilaridade importante nas unidades de shoppings. Então, todos os shoppings de Recife e até agora em Olinda, nós temos uma unidade do Hope e unidades avançadas. Então, os pacientes eles conseguem aí ter resolutividade nessas unidades. Com o Covid, isso mudou e é isso que a gente vai abordar hoje. É importante falar que nós já tínhamos, então, desde 2009, que os Gêmeos foi iniciado esse projeto dentro da instituição. Nós fizemos pesquisa, pensávamos, será que precisamos aí para adotar algo que já existe no mercado ou vamos fazer o nosso próprio sistema e plataforma? Enfim, depois vimos que seria necessário, pela complexidade e a grandeza do Hope e um perfil muito peculiar, criar o nosso próprio sistema. Então, os Gêmeos veio para isso. Nós conseguimos hoje fazer tudo através dos Gêmeos, a admissão, marcação, repasse, tudo isso é integrado aos Gêmeos. E então foi feito com a nossa carinha, com a nossa nosso DNA. E aqui mostrando para vocês como que aparece. Então, nós temos o histórico à direita do paciente, à esquerda o médico, ele elabora ali aquele atendimento do dia, ele tem como ver imagens prévias, ele tem como comparar imagens. Então, se eu tenho uma imagem de hoje e quero comparar com a retinografia do ano passado, eu consigo comparar olho direito com olho direito, olho esquerdo com olho esquerdo, seja RET, seja OCT. Então, isso traz uma dinâmica muito interessante para a nossa instituição. Nós já tínhamos assistente virtual, então o Hope já fazia um projeto de telesaúde com os médicos bem interessante, que é a nossa Iris. A Iris é assistente virtual do médico, então o médico ele tinha nós temos 78 médicos no Hope, então eles precisavam ter a sua agenda em mãos, gostariam de saber quantos pacientes foram marcados, quantos vieram, qual foi sua produção, e a Iris veio aí a sanar muito dessa demanda médica. Os médicos hoje eles conseguem saber se o paciente quantos pacientes ele tem no dia seguinte, quantos pacientes ele atendeu. Então, isso facilita bastante, além de que nós conseguimos fazer a telemetria. Então, hoje o hospital, ele tende a buscar, ele busca a excelência, né? Nós somos acreditados ONA 3 e buscando aí a canadense e pensamos aí na necessidade realmente de otimizar processos. E a telemetria, ela vem a medir o tempo desde a entrada do paciente, no momento que ele é admitido e todo o andar dele dentro do hospital até a finalização da consulta médica. Então, isso a gente também consegue fazer pela nossa atendente virtual Iris. E o que nós trouxemos de novo aí durante o Covid foi justamente o Allo Hope, que é a nossa ferramenta virtual de telemedicina. Ela faz a orientação, através dela o médico ele consegue atender e resolver muitas coisas. Nós fizemos recentemente um comparativo dos Gêmeos com outras ferramentas, outras plataformas que já existem no mercado, e vimos que para nossa necessidade, a nossa realidade, o Allo Hope tem nos atendido muito bem. Nós conseguimos aí, falando aí da certificação, que muitas pessoas têm essa dúvida da A1 e A3, nós também passamos por esse processo de entendimento, qual seria a melhor certificação. Temos a capacidade de adaptar as duas, os Gêmeos têm essa função. Então, se o médico quiser token, ele consegue. Se ele quiser A1, ele também consegue, pelos Gêmeos, fazer as suas prescrições e a assinatura digital. A prescrição, então assim, nós conseguimos, o médico ele tem uma visão fácil de tudo, porque é tudo integrado aos Gêmeos. Então, quando ele está fazendo o teleatendimento, ele consegue visualizar o histórico do paciente, ele consegue ver o que foi já prescrito para ele.
sendo um paciente nosso do HOPE. Tem também a facilidade, porque é muito fácil o manuseio mesmo, não tem muito o que é muito dedutível, é muito fácil de utilizar a ferramenta. Eu vou mostrar mais para frente um vídeo para vocês mostrando isso. O médico ele consegue fazer videochamada, que isso foi muito positivo, agregou muito ao nosso atendimento. É resolutivo, então o médico ali mesmo ele consegue prescrever uma receita, prescrever um atestado, e isso tudo é mandado por e-mail do paciente, então ele consegue ter em mãos rapidamente a sua necessidade sanada. E solicitação de exames, então se o médico ele precisa, é um paciente de injeção, e ele precisa de um OCT ou uma RET, ele consegue já solicitar, isso já vai para a marcação, e a marcação realiza a marcação efetivamente dos exames que o paciente precisa. Então, esse é o layout básico. Estou mostrando à esquerda como é que o médico vê a sua agenda, e aí tem os pacientes por ordem de marcação. E aqui à direita, um pequeno vídeo mostrando que o médico ele tem acesso a todo o prontuário do paciente e ele vai chamar o paciente ali na tela, enquanto isso ele já está visualizando o histórico, já está pensando o que pode ser. O assistente, né, na hora da marcação, ele já informou qual era a queixa do paciente, então já tem como a gente ver a última refração, qual foi o óculos prescrito, e ali o paciente aparece para a gente na consulta, e a consulta é toda realizada no lado esquerdo da tela. Aqui eu trouxe também a visão do paciente. Então, o paciente, ele querendo marcar uma consulta via Alô HOPE, ele pode fazer ligando para a gente, ou ele pode hoje ter todas essas informações também pelo site do Alô HOPE, e em breve nós pretendemos que ele consiga fazer o seu agendamento pelo site, ainda não é possível, mas estamos caminhando para isso. E aí ele vê todas as etapas do que ele vai precisar fazer. E aqui é mostrando como que ele recebe um SMS, ele acessa esse SMS, automaticamente já abre o termo de consentimento, que eu recomendo todos a terem, bem importante. Após a assinatura, a assinatura é basicamente ele dizer que ele aceita aquilo ali, vai solicitar um código que ele recebeu pelo SMS e ali ele entra na sua consulta com o médico. Então, é algo muito simples. Tentamos cada vez mais facilitar ao máximo. Nós sabemos que nossos pacientes, muitos deles são idosos, e ali você já vê o paciente já vendo o seu médico e iniciando a consulta. Então, nós sabemos que os pacientes são idosos, temos que facilitar, e nós fizemos recentemente, selecionamos aleatoriamente 20 pacientes, ligamos para eles e fizemos uma pesquisa de satisfação. Isso foi bastante importante para direcionar os nossos esforços, fazermos também aí uma análise crítica de onde precisávamos melhorar. E foi muito interessante, porque nós muitas vezes somos muito críticos com nós mesmos, e a resposta do público, né, dos nossos clientes, foi muito positiva. 9,5 deles, a nota média foi de 9,5 do nosso atendimento via Alô HOPE, e quando perguntamos se atendeu a expectativa do paciente, 100%, os 20 pacientes disseram que sim. Foi perguntado a eles, se eles tivessem uma outra queixa, eles entrariam em contato com o Alô HOPE outra vez, 100%, os 20 responderam que sim, e uma sugestão de melhoria, 60% aí falou em relação à cobertura de plano de saúde, que é uma tecla realmente bastante sensível, que nós precisamos aí, e vou falar mais para frente sobre as nossas dificuldades e os nossos desafios. E se vocês me perguntarem, né, qual é o paciente que eu consigo ajudar hoje no Alô HOPE? Eu acho que isso já virou universal. Teve já participei de algumas lives sobre telemedicina, e foi bem interessante que todos eles pontuam a mesma coisa. Então, o melhor paciente é aquele paciente que já é seu, porque ele vai entrar em contato com você, você já tem o histórico dele, e você consegue muitas vezes sanar ou resolver, ou
mesmo que não resolva, mas você já consegue direcionar melhor esse paciente. Vou precisar de seus exames, seu José. Então, já vou pedir aqui e o senhor volta para mim presencialmente. Então, que é a famosa consulta híbrida que todos estão falando e que eu acho que é realmente a solução para, no futuro, no futuro próximo, quando o Covid nos deixar e pudermos voltar ao nosso novo normal, isso aí eu acho que vai permanecer, que é a consulta híbrida. Então, esse paciente de segmento, de retorno, paciente que você havia solicitado exames e não conseguiu voltar, você consegue visualizar esses exames. Pacientes que fez uma injeção e que precisava reavaliar isso aí, você consegue muitas vezes, como é seu paciente, você consegue levá-lo, guiá-lo mais facilmente. Ou um paciente que também acordou com uma queixa aguda, você vê aí um ordelo, é fácil visualizar isso através de uma videochamada, então não tem muita dificuldade quanto a isso. Quando você tem, por exemplo, uma outra queixa que nos chama mais atenção, como uma baixa da acuidade visual súbita. Esse paciente, nesse período de Covid, é bem interessante o AlloHope. Não porque nós não vamos solucionar o paciente à distância, né, virtualmente, mas porque muitas vezes são pacientes que não querem ir à emergência do Hope e não querem se expor e eles ficam em casa. Então, no momento que o médico tem esse contato com o paciente, explica para ele da real necessidade, que ele precisa sim sair de sua casa, porque aquele momento ali é crítico, ele atende, escuta e vai para uma emergência. Então, já tive recentemente alguns casos de descolamento de retina que, ao direcionar o paciente, ele esteve na emergência no mesmo dia. Então, isso foi bem interessante também, esse atendimento via AlloHope. Falando dos desafios, e aqui eu acho que são muitos, mas em resumo, eu acho que o primeiro, segundo, terceiro é a negociação com as operadoras. Eu acho que quem atende hoje no Brasil e se compara com atendimentos fora do Brasil, eu tenho conversado com alguns colegas fora do Brasil, que isso foi fácil, não teve dificuldade nenhuma, as operadoras entenderam rapidamente e assumiram isso aí. No Brasil, é um desafio, é reunião, é pedido, e difícil mesmo, né? No Hope, até agora, temos 6 operadoras conveniadas, né? Então, assim, poucas, bem poucas comparado à nossa carteira, e isso dificulta, os pacientes reclamam, essa questão do paciente não se sentir coberto e ter opções, eu só vou poder ir presencialmente ou pagar uma consulta particular. Mas eu acho que isso aí cabe discussão e gostaria de ouvir também, Tio, quanto às suas negociações, mas isso tem sido um desafio para o Hope. Dificuldade de acesso à videochamada com pacientes idosos. Então, nós percebemos que as pessoas mais jovens têm uma facilidade, porque já nasceram numa era virtual, né, de vários aplicativos, celular, enfim. Mas o idoso é diferente. Se ele não está ali com alguém para auxiliá-lo, ele tem dificuldade, e isso leva para o item 3 aí, que é o tempo do atendimento. Então, acaba que não é tão rápido assim, porque eu preciso me conectar com o paciente. Se o paciente é idoso, eu levo mais tempo para me conectar com esse paciente. Então, acaba aumentando o tempo de atendimento. Não é... As pessoas ficam achando, mas vai ser uma consulta tão rapidinha. Não, mas muitas vezes requer uma atenção maior, um tempo maior para conexão com o paciente. E eu diria que um desafio também são os pacientes novos, pacientes que você não tem o histórico dele, que ele entra em contato com você dizendo que ele tem glaucoma, que ele acabou de trocar o colírio e que ele não está se dando com o colírio e qual colírio ele deve usar. Então, esse paciente, nós temos ainda uma limitação por não ter o histórico, e eu coloco aí como um desafio também para o nosso atendimento. É isso, eu deixo aqui uma frase do meu pai: o futuro começou ontem, né? Vamos olhar para frente e entender as oportunidades e planejar um futuro aí, se Deus quiser, melhor para todos. Me coloco à disposição e agradeço mais uma vez o convite da SBAL. Fred, eu passo a palavra para você.
Obrigado, Camila. Brilhante, brilhante apresentação, como a gente esperava, né? Você tem sempre a formação de um excelente profissional que vivencia uma estrutura de uma organização muito madura, né? Uma organização que tem uma longa estrada aí de gestão, de ciência, todos esses elementos que acabam, de alguma forma, convergindo para a tecnologia e para o uso da tecnologia no mundo normal e no mundo do Covid, da pandemia, né? Eu já anotei vários pontos aqui para a gente debater daqui a pouco. Bacana que você começou mostrando a questão do telediagnóstico como apoio, né, no SUS, na estrutura do SUS, que é algo que já vem acontecendo no Brasil e no mundo todo. É indiscutível essa ferramenta quando você tem a capacidade de diagnosticar à distância, orientar um médico num serviço satélite. E aí a gente acaba chegando na realidade hoje, o telediagnóstico, o teleassistência e a teleconsulta, que é o que a gente agora teve que começar a fazer no contexto com vídeo, e você falou muito bem, ela se aplica para você manter um relacionamento, principalmente, dar assistência ao paciente que você já tem na sua carteira, e se você não estiver presente nesse momento através do teleatendimento, esse paciente dificilmente estaria tendo acesso, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar daqui a pouco, vários pontos aqui para a gente debater. Agora a gente vai ouvir o Edil, que também teve uma experiência muito rica no BOIS. E aí eu queria só lembrar para quem está nos assistindo, não está numa grande estrutura, que a gente vai convergir aqui para a questão de como botar isso em prática na realidade de um consultório, né? Que quando a gente vê a Camila falar, e agora veremos o Edil falar, a gente pensa assim, mas isso é possível para quem está numa grande estrutura. Eu vou comentar no final, na nossa discussão, que isso é possível para quem está em consultório, não é tão caro assim, há soluções já colocadas no mercado, e é importante você entender que desde o médico no seu consultório sozinho até uma grande instituição, para todos eles essa ferramenta é fundamental, e o Edil vai mostrar aqui o que aconteceu lá em Sorocaba nesses 60 dias. Edil, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por contribuir com a SBAL, você é sempre um parceiro, um amigo da SBAL, trazendo para a gente sempre muito aprendizado e troca. Obrigado, amigo. Fica à vontade, a palavra é sua. Boa noite, doutor Fred. Boa noite a todos. Obrigado, Isbal, pelo convite. Uma honra poder participar, uma honra poder estar aqui ao lado da doutora Camila, aí, compartilhando aí conhecimento. Sou fã do Hope, conheço há muito tempo. Recife tem uma particularidade, que tem um polo de desenvolvimento muito forte de tecnologias de informática, né? Muitos sistemas têm a sua origem em Recife, né? Então, ela está lá bem respaldada aí, né? Por todo esse polo de tecnologia lá. Maravilha, eu vou compartilhar aqui, ok? Então, falar de telemedicina é algo novo, algo que assusta, é algo que pode ser comparado o que foi a qualidade no passado. Quando nós começamos a trabalhar o conceito de qualidade na área de saúde, isso assustava muito, né? Nós tivemos que quebrar alguns paradigmas para que a gente pudesse evoluir a qualidade dentro de nossas instituições. E a telemedicina não é nada diferente. É um novo conceito, é um novo desafio, e deve ser encarado como uma estratégia. Quando a gente fala em estratégia dentro de uma organização, nós temos que alinhar essa estratégia ao perfil da instituição, né, aos seus comportamentos. Então, a exemplo da Camila, ela mostrou toda aí a evolução, né, do trabalho deles e tudo que eles fazem, como isso se comportou dentro de todos os seus braços aí de atendimento. Então, deixa eu ver aqui. Bom, então, aqui o BOS é uma instituição filantrópica, é uma instituição que faz um número de atendimento muito grande, é uma instituição que tem aí uma formação muito grande de residentes e fellows também. É um hospital que faz muitas cirurgias e a principal referência do nosso serviço hoje é o transplante de córnea.
E como os pilares da Camila, nós também aqui temos os nossos pilares muito alinhados com os nossos comportamentos, que são os nossos valores, né? A instituição, ela nasceu através da captação de córnea, que era um trabalho, era uma atividade totalmente social, depois evoluiu para um hospital que tem um compromisso com o SUS. O compromisso filantrópico de uma instituição de SUS é no mínimo de 60% de atendimentos através do Sistema Único de Saúde. Nós evoluímos esse hospital para a área de ensino, né? Aí hoje temos a formação de residentes e fellows, conseguimos aí desenvolver um comportamento muito forte de inovações, de aquisições e inovações tecnológicas, virou uma referência. Nós somos aí o berço do Fento na América do Sul, e em 2004 nós conseguimos certificar a nossa instituição com a acreditação, com a ONA. Nós fomos o primeiro hospital especializado em oftalmologia no Brasil a conseguir a certificação. E tudo isso, todo esse alinhamento desses valores, desses pilares, e tudo isso trabalhado dentro desse conceito de gestão, trouxe muita maturidade para a instituição, né? A gente tem uma visão muito forte, muito madura, um foco muito grande nos nossos processos e como trabalhar as pessoas, né, nesses processos. Então, e tivemos ainda a sorte de, em 2019, de buscarmos uma solução, de trocar o nosso sistema de informática, o nosso ERP. Nós buscamos aí alguma coisa que atendesse, um sistema que atendesse todas as nossas críticas e todos os nossos processos, que a gente conseguisse dar continuidade nesse trabalho, né, enxergando os seus reais resultados, né? Então, tivemos essa sorte de ter feito todo esse investimento em 2019, e agora em 2020, né, diante dessa necessidade de ter uma solução, né, para a gente encarar essa pandemia, para a gente poder dar uma atenção, uma assistência aos nossos pacientes, a gente decidiu, então, trazer a telemedicina para a instituição. Mas tínhamos uma preocupação muito grande com a questão da segurança, né? Como nós vamos interagir com um paciente externo através de uma ferramenta, né, sem comprometer a segurança de todo o nosso sistema. A questão da usabilidade, né, que a doutora Camila falou muito aí, né, da dificuldade, as pessoas de mais idade e tudo mais, mas não é só isso, também tem a questão de você não ter que fazer com que o paciente baixe um aplicativo, ou use um sistema à parte para poder conseguir interagir com você. Então, isso tem que ser feito de uma forma muito simples e muito fácil, né? Uma grande preocupação que nós tínhamos também era em como a gente poderia personalizar esses atendimentos, né? Que como hoje nós temos as nossas áreas de subespecialidades muito bem divididas e cada uma tem os seus protocolos de atendimento, como é que a gente poderia personalizar isso dentro dessa nova ferramenta? Então, essas eram as preocupações iniciais, e sem falar nos requisitos básicos hoje para se fazer telemedicina, né, que é a assinatura digital, aí, tanto no formato A1 como o A3, aqui nós começamos com o A3, futuramente pretendemos evoluir para o A1, né, o termo de adesão e de consentimento, que isso já está bem claro na legislação, né, que libera a telemedicina aí para esse período de pandemia, e essa questão de envio de receitas, atestado, entre outras. Tem mais necessidades, como o upload de exames, né, a interconsulta, então, tudo isso, vocês podem ter certeza que todas as ferramentas vão evoluir para isso, porque isso vai se tornar uma prática muito comum daqui para frente. Então, com a decisão da ferramenta, alinhando todas essas nossas dúvidas e esses nossos critérios, a gente conseguiu evoluir com o nosso parceiro aí de sistemas, e ele conseguiu rapidamente nos oferecer uma ferramenta
que integrava o nosso sistema de RP. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou usar o mesmo prontuário, eu vou usar os mesmos módulos, eu não preciso criar nada à parte, né? Eu estou usando a mesma ferramenta que eu uso no meu dia a dia, apenas com uma função diferente, que é essa função de se comunicar à distância com o paciente. No começo, toda aquela discussão, mas é possível fazer oftalmologia através de telemedicina? Nós tivemos que discutir isso e é óbvio que a oftalmologia não é só refração, não é só biomicroscopia, tem muito mais além disso, né? Mas no primeiro momento sempre há aquela resistência, né? E as pessoas, os profissionais começam a se defender que não dá, mas nós insistimos nisso, porque qual é o entendimento principal nosso? Nós temos que fazer alguma coisa para os nossos pacientes, nós não podemos abandonar os nossos pacientes. E aí traçamos as nossas estratégias com focos iniciais, principalmente nesses pacientes de transplantes de córnea. A grande maioria são de outros estados, né? Então eles estavam impossibilitados de vir aqui para o BOS por questões de logísticas, por questões de quarentena e tudo mais. Aí focamos nesses pacientes, focamos nos retornos e nos pré-operatórios, tudo relacionado às áreas de SUS. Por quê? Porque nós colocamos isso como uma condição para a nossa área de ensino, para os nossos residentes e para os nossos fellows. Isso não foi uma opção, foi uma condição, tinha que usar. E rapidamente eles começaram a evoluir na ferramenta e começaram a se interessar por essa ferramenta. Então, isso foi uma situação muito boa, né, para que até mexer com os outros profissionais, principalmente os médicos que fazem convênios em particulares, que no primeiro momento não tinham feito adesão. Eu tenho mais de 150 médicos hoje que atendem o convênio particular, subdividido em especialidades. Então, a partir do momento que eles viram ali os residentes e os fellows fazendo telemedicina, eles também passaram a usar a ferramenta. Até porque, se não fizessem adesão, certamente eles iam começar a perder esses pacientes, né? Porque esses profissionais que estão aqui, principalmente os fellows, eles já podem fazer atendimentos a convênios particulares, e se eles oferecerem esse atendimento e o paciente fizer, aquele que não fizer vai ficar sem o paciente. Infelizmente, é isso que pode acontecer e vai acontecer, com certeza, né? Então, vejam bem, nós começamos todo esse trabalho com o perfil aí do SUS e da nossa clínica popular e tivemos uma adesão muito boa. Por quê? Porque são perfis que não têm opção. Eles não têm opção, né? É isso que tem para agora. Então, não tivemos dificuldade nenhuma, nem com paciente de idade, nem com pacientes mais simples, nada. Todos encararam de uma forma muito boa, né, muito satisfatória, né? Então, não houve dificuldade. Talvez também porque a ferramenta nos permitiu isso daí, né? De fazer uma conexão de uma forma simples, né? Respeitando as etapas de um atendimento, você fica numa fila de espera, como se fosse uma sala de espera, né? Com link, e assim que o médico termina o atendimento, ele te chama para esse atendimento. Então, foi muito boa essa experiência, foi muito importante a gente ter trabalhado inicialmente com esse público. Sem dizer que eu também consegui aí, também ter um retorno financeiro, mesmo trabalhando com esse público. Um exemplo aqui é o paciente do transplante do SUS. Hoje o SUS paga, com recurso extrateto, R$115 por um atendimento. Eu não fazia 40% da nossa capacidade, porque muitos pacientes não retornam, são pacientes, como disse, de outros estados, que acabam tendo dificuldade de transporte, né, para retornar para cá, e acabam abandonando o atendimento, o acompanhamento. E agora nós estamos conseguindo atender pacientes que não estavam sendo atendidos, né? Então, eu tenho aí uma capacidade de ter até 1.000 atendimentos pós-operatórios sendo feito, né, pela telemedicina através desse novo recurso que nós temos, né, e gerando receita. Por quê?
a telemedicina está liberada. Então, eu posso atender convênio, eu posso atender particular, eu posso atender SUS. Eu só tenho que atender a todos os critérios que foram especificados, né, dentro dessa normativa, dentro dessa legislação. Né, numa avaliação inicial de 20 dias, ao contrário da doutora Camila do Hope, que já tem uma experiência anterior, para nós foi uma nova experiência, mas nós tivemos mais impactos positivos do que negativos. Né? Eu coloco assim que o paciente ele ficou muito, muito surpreso, ele ficou muito contente da gente estar dando essa assistência. Conseguimos aqui identificar muitos pacientes em condições de urgência que precisavam de atendimentos presenciais, e a ferramenta nos ajudou a trazer esses pacientes para dentro da nossa instituição. Então, isso foi muito bom. Os números estão evoluindo a cada semana, né? Nós percebemos aí o incremento das agendas semana a semana, o retorno dos pacientes maravilhosos, né? Todos os pacientes estão muito felizes de estar sendo assistidos, de estar tendo aí uma atenção por nossa parte, e também ajudando na receita, né? Que eu acho que também é muito importante, né? Não dá para fazer, manter uma instituição, o custo de uma instituição sem a gente gerar receita, e isso, sem dúvida, está ajudando muito nós a trabalharmos a nossa receita. Em relação aos impactos negativos, a doutora Camila já falou da questão dos convênios. São poucos convênios que liberam o quê? Liberam a emissão de guia online, porque ele não precisa liberar mais nada. Eles são obrigados. Se você pegar uma guia e informar que foi teleconsulta, telemedicina, eles vão ter que pagar. Não tem o que discutir em relação a isso. A dificuldade que eles criam é nessa liberação da guia online. Como é que o paciente vai ser atendido sem a guia, né? Alguns convênios têm as suas plataformas próprias, querem que a gente use, eu não vou usar, eu acho que a questão do prontuário é nosso, nós não temos que colocar informações nossas em outras plataformas, eu acho que isso é da instituição, bem como alguns ainda querem oferecer valores menores, que também não aceitamos, né? É o mesmo valor. Então, isso está sendo negativo, mas eu acredito que isso vai evoluir, não tem como, vamos ter que evoluir isso daí, vai acontecer naturalmente, né? Teve essa questão inicial dos médicos, de pensar que não daria para atender oftalmologia por telemedicina, isso também está plenamente superado, não existe mais essa dúvida. A cada dia eu tenho um relato de um médico me dizendo, né, do que ele conseguiu fazer, do que ele está conseguindo fazer, então isso está sendo muito positivo, né? E agora nós estamos preparados para trabalhar a adesão desses pacientes particulares e de convênio, que ainda é pequena, né, porque é mais cômodo, né? O paciente particular hoje, até para o atendimento presencial, você chama ele não quer, porque ele tem condição, ele vai vir a hora que ele quer. Quem está vindo são os pacientes que não têm condição. E muitos pacientes de convênio estão perdendo o convênio. Mas isso vai acontecer. Eu tive, nesta semana aqui, teve 3 emissoras de TV aqui fazendo matéria sobre telemedicina. Então, isso para mim, aqui na minha região, na minha cidade, isso com certeza vai trazer um impacto, porque está se mostrando algo novo, algo que está sendo feito e algo que está dando resultado. Então, nós temos aí inicialmente uma evolução que vocês veem que de semana a semana esses números mudam e mudam bastante, né? Nós temos aí já algumas demandas para evolução, isso já está previsto na ferramenta, que é a interconsulta, nós temos perfil para isso, nós temos aqui muitos profissionais de referências que são procurados por outros profissionais para esse suporte, e isso muitas vezes não era cobrado, agora tudo isso pode ser cobrado através da ferramenta. Hoje nós também recebemos assim, uma quantidade muito grande de e-mails, de WhatsApp, com exames, com relatório médico, todo mundo querendo saber uma segunda opinião, todo mundo querendo ver se nós temos alguma solução a mais para o caso deles.
e muitas vezes a gente até orienta esses pacientes e não cobra nada. Agora, todas essas demandas estão sendo encaminhadas para a telemedicina. E aqui eu até coloquei essa situação aqui dos convênios, a nível local, a nível regional. Eu posso criar um drive-thru aqui, o paciente não desce do carro, emite a guia, vai embora e faz o seu atendimento por telemedicina. Ele nem entra na instituição. Isso é possível? É possível. É só a demanda começar a aumentar, que com certeza a gente vai fazer algo nesse sentido, se caso os convênios não cederem a emissão das guias via online. Então, o atendimento, né, o passo a passo do atendimento é muito simples, né? O paciente recebe esse link e, através desse link, ele tem acesso a uma sala de espera, o médico também recebe o mesmo link. Então, caso haja uma desconexão, o próprio médico acionando o link, ele se conecta novamente com o paciente. Na sequência aqui, eu fiz um pequeno vídeo, um relato de uma das nossas profissionais aqui, de uma das nossas médicas responsáveis de área, e ela vai mostrar mais ou menos um pouco das funções dessa ferramenta. Olá, eu sou a doutora Aline Moriyama, do setor de córnea aqui do Hospital Oftalmológico de Sorocaba, e a gente vai demonstrar o uso da telemedicina. A gente está com um ambulatório de telemedicina há algumas semanas e tem sido realmente uma experiência muito positiva no cuidado dos nossos pacientes. Então, aqui no sistema, a gente já consegue ver a agenda do dia, né, vários pacientes marcados para telemedicina, e a gente vai, então, escolher aqui o nosso paciente de simulação para demonstrar o sistema. O sistema, ele é integrado a partir de telemedicina e teleavaliações com o prontuário eletrônico habitual. Então, a gente já conseguiria ver todas as consultas prévias, as anotações médicas. A partir de exames também é integrada. Então, a gente consegue ver todos os exames do paciente. E, do ponto de vista do recurso de vídeo para a telemedicina, é bastante simples, né? A gente consegue acessar um link, é aquele link que foi enviado também para o paciente, e aí, a partir do momento que a gente acessa, a gente já pode se conectar, então, por vídeo com o paciente. Então, o que a gente geralmente faz é que a gente, tendo a agenda, vendo o horário que está marcado, já envia o link para o paciente, ele já recebeu esse link previamente também, mas a gente acaba sempre enviando antes para ter uma segurança, e aí a gente aguarda o paciente a entrar nesse link. Bom, então, vocês viram aí que não tem nenhum segredo, né? Você tem aí o acesso ao prontuário, você prescreve, você pede exames, você faz relatórios, tudo via online, e isso vai para o e-mail, né, e tudo com uma assinatura digital. Então, é muito simples. E aqui, né, finalizando a minha fala, todos nós estamos aí preocupados, né, com a retomada. O BOS parou na última semana de março. Nós só mantivemos os atendimentos de urgências e nós terminamos o mês aí com 70% da média de nossos atendimentos. Em abril foi o caos total, né? Nós chegamos aí a 21%, né, do nosso atendimento médio, e na segunda quinzena de abril nós começamos a trabalhar um plano de retomada, né, alinhando todas as nossas estratégias, respeitando aí todas as diretrizes que nós tínhamos, né, para trabalhar essa situação da pandemia, e em maio já começamos a colher frutos de todo esse trabalho. É um trabalho lento, não é um trabalho igual nós fazíamos, nós temos que evitar aglomerações, né? Então, hoje, eu vejo assim a telemedicina como uma ferramenta muito estratégica para a gente trabalhar retornos,
receitas, segunda vias de receitas, atestados, tudo isso pode ser via telemedicina, não precisa mais ser presencial, né? E agora, para nós estamos direcionando muito para a captação de cirurgia, porque o principal impacto que nós temos em nosso faturamento são em funções das cirurgias. Em maio, nós já conseguimos aí a retomada de 57%, né, das nossas cirurgias, e em junho nós já temos uma projeção maior, e vejam a projeção que nós já temos para a teleconsulta. Isso foram todas as agendas abertas e já estão com praticamente todos os horários preenchidos, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, né? Fizemos a lição de casa certo. Primeiro, desenvolvemos esse entendimento dentro da instituição, fazendo com que todos realmente entendessem a situação, a importância de se fazer alguma coisa. E agora só nos resta a convencer o nosso público particular, nosso público de convênios, né, que nós estamos preparados, sim, para atender eles via telemedicina. Então, eu acho que era isso que eu tenho aí para falar para vocês, e obrigado pela atenção. Obrigado, Gil. Sempre muito preciso na forma prática de dividir conhecimento, né, baseado em experiências, né? Isso faz toda a diferença nesse momento que a gente está tentando achar caminhos, né? E é sempre bom lembrar, como você citou, que a gente está vivendo um momento da telemedicina que é um momento excepcional em função até mesmo da pandemia, que a própria resolução do CFM que foi revogada, ela está em aberto, haverá uma nova resolução do CFM ainda a ser gestada. A Associação Médica Brasileira, a AMB, está atuante nesse sentido, exatamente para tentar fazer da ferramenta da telemedicina um elemento a mais na relação médico-paciente, preservando o que você citou, preservando o sigilo médico, que é fundamental, preservando o prontuário médico, que é da instituição, é do médico e do paciente, você é um fiel depositário, e principalmente a autonomia na decisão da relação quando há um intermediário, né? Se você atendeu um paciente de um determinado plano de saúde por 15 anos e criou uma fidelização, se você nesse momento você vai para uma plataforma da operadora, você está ali abrindo mão de uma fidelização que você criou. Isso é muito perigoso, como você falou, a gente também aqui está muito restritivo em relação a ideias como essa, e eu posso dizer que a própria AMB está fazendo reuniões frequentes sobre o assunto e deverá emitir um parecer e principalmente tentar formatar uma orientação para que isso não ocorra. Se eu sou um médico presto serviço a uma operadora de plano de saúde, que eu prestarei esse serviço no código de consulta médica, que foi definido pela ANS. A ANS disse, o código de consulta é válido, basta botar lá no formulário o código, o número 22, que representa a teleconsulta. Então, é a mesma consulta médica, só que essa consulta ela vai ter essa peculiaridade de estar em uma plataforma de teleorientação, de teleatendimento, né? E o termo de procedimento, que inclusive foi pedido aqui por alguns, a gente vai depois compartilhar, ele está dentro das plataformas. Toda plataforma tem que ser o termo de consentimento, né? Para falar, inclusive, das limitações do que a gente está fazendo. O atendimento nunca vai substituir o presencial. Ele vai ser uma parte da relação médico-paciente, com as limitações relacionadas à capacidade de imagem e todas as outras que a gente sabe. E o que vai ficar, muito provavelmente, a Camila citou isso, é um modelo híbrido. E que a gente, sabendo usar de forma técnica e ética, preservando a relação médico-paciente, ele vai facilitar principalmente a fidelização do paciente, que estava perdido no meio da pandemia, e agora a gente tem uma nova forma de comunicação, de fidelização, que os pacientes estão aceitando muito bem. Espetacular é esse o trabalho de vocês, a gente sabe que o caminho é esse, a telemedicina veio para ficar, ainda não sabemos em que formato, até do ponto de vista da regulamentação, ou melhor, da resolução. Mas eu posso dizer a todos que estão ouvindo que há uma preocupação grande em preservar esses pontos tão importantes
da relação médico-paciente. Então, nós vamos começar a responder algumas perguntas. Uma delas vem exatamente sobre a questão da assinatura digital, da A1 e A3. Você quer comentar, Adil, qual a diferença entre elas, para esclarecer aí para o Renato Branco, que perguntou o que são e qual a diferença entre elas, por favor? A diferença da A3 é que é um pendrive, né? Você tem que ter uma interface, né, para fazer a conexão, e a A1, você praticamente tem isso dentro do seu servidor, dentro da sua nuvem, e você não precisa ficar carregando esse pendrive, né, para usar para lá e para cá. Hoje, o custo da A1, dependendo da negociação, é melhor que da A3. Nós tínhamos feito uma negociação no passado com a A3, então foi uma negociação para 2, 3 anos, então nós mantivemos isso daí, mas eu já estou tendo algumas dificuldades, alguns médicos perdem esse pendrive, e aí até você conseguir outro, você tem que pagar por isso daí, então muitas vezes esquecem de trazer, né, porque ele acaba carregando isso com ele. Então nós já vimos que é mais interessante a A1, até por questões de valores, porém nós temos que esperar aí esse prazo, né, de negociação que nós fizemos, mas na renovação a gente já muda para A1. Perfeito, perfeito. Se eu puder só acrescentar, Edil, eu vejo assim, hoje existe uma preocupação do médico, e aí eu acho que deve entrar nesse assunto, quando iniciamos o Alô Hope, essa resistência do médico inicial, não houve tanto, mas em relação ao A1, houve. Porque você basicamente está... Todas as suas informações no A1 estão alojadas, guardadas dentro do hospital, seja BOS, no Hope, enfim. E isso aí, para o médico, pode trazer um desconforto. E nós vimos algumas outras soluções. Então, nós temos a possibilidade do A1, que foi o primeiro que foi desenvolvido, e é mais prático, realmente. Mas vimos a possibilidade de fazer o A3 com token. Então, é bem interessante isso que você colocou, de perder. Porque realmente é uma possibilidade muito grande e uma dificuldade que se gera. Então, criaram esse token, que eu acho que é uma solução excelente. Estou andando, Camila, para o A3 com token, porque é no próprio celular. Isso é instalado e já existem algumas certificadoras que fazem isso remotamente. Então, eu estou agendada, inclusive, para fazer o meu remotamente. E esse token, ele muda, se eu não me engano, a cada 3 dias. Existe um tempo que esse token muda. Então, é como se fosse uma senha. E essa senha, ela muda. E você tem aquilo ali mais difícil de perder um celular do que um pendrive, concordo, assim, do pendrive é péssimo, mas o celular fica mais fácil, então, de você manter aquilo ali e ter essa segurança do médico, cuidar dos seus documentos, da sua identidade, enfim, eu acho que é uma possibilidade aí para quem está em dúvida em fazer A1 ou A3, né, essa possibilidade. Eu só queria lembrar aqui também que isso não envolve só os médicos, envolve todos os profissionais que prescrevem no prontuário, enfermagem, farmacêutico, nutricionista. Então, e você veja que muitas vezes você tem uma movimentação muito grande desses profissionais dentro da instituição. Então, isso também foi uma crítica que nós tivemos, né? E com o A1 a gente consegue diminuir um pouco dessa crítica, né? Então, eu acho que é importante isso também. Perfeito. Vou passar aqui para uma outra pergunta. O nosso amigo, grande oftalmologista, uma grande pessoa lá de Belo Horizonte, Vando Diniz, que nos comenta, primeiro elogia, né, Camila, assim, o Hope desenvolveu uma plataforma própria impressionante e completa, e pergunta a você, como você avalia a sustentabilidade de tamanha tecnologia digital atualmente, né? Qual é a viabilidade econômica? Ou carece de investimento advindo de outros setores do serviço? E ele parabeniza ao Hope pelo notório pioneirismo em todas as áreas. E aí, antes de você responder, eu digo o seguinte, até me antecipando um pouco, até para essa ansiedade de quem está no serviço menor e querendo achar uma solução. Há, sim, plataformas simples, mais baratas, que estão sendo disponibilizadas, e eu citei há pouco o trabalho que está sendo feito da AMB. Em breve, a própria Associação Médica Brasileira vai disponibilizar para os colegas uma plataforma que foi desenvolvida por um neurocirurgião de Santa Catarina,
que deverá, em breve, já estar disponível com todos os pré-requisitos necessários para que você possa utilizar na pessoa física, no seu consultório. Então, eu acho que há, sim, no horizonte, ferramentas mais simples para modelos de negócio mais simples, né? Já que são muitos os consultórios por aí que querem manter esse contato via teleorientação, telemedicina nesse contexto. Camila, o que você diz sobre isso aí, que o Evandro perguntou? Não, Evandro, excelente pergunta, e eu acho que essa é a pergunta que não quer calar, porque, assim, é uma dificuldade de todos os serviços. Atualmente, a Andreazinha até me ligou para saber como que seria para o IBOL e começar agora a fazer e montar a sua própria ferramenta. O Hope, ele, como eu coloquei, os Gêmeos, ele, na verdade, ele já começou a ser desenvolvido em 2009. E isso, claro que houve, sim, um investimento inicial enorme. Mas é como se fosse uma bicicleta. À medida que aquela roda começa a rodar, os outros braços daquela ferramenta são não que, né, não desmerecendo toda a inovação do Hope, mas são mais fáceis de agregarem aquilo ali e não oneram tanto, porque o investimento inicial já havia sido feito antes. E vale ressaltar uma das coisas que eu esqueci de pontuar, que não foi no momento do Covid, agora, há 60 dias, que iniciamos esse projeto. Então, o Hope tem um departamento de TI e de inovação. E esse comitê de inovação já vinha trabalhando na inovação e da telemedicina. Nós nem sabíamos que ia sair uma portaria, mas óbvio que todos já esperavam que em algum momento, inclusive, que fique a telemedicina. Então, nós víamos como um futuro próximo, não devido ao Covid, mas porque existe essa necessidade mesmo da gente se atualizar e mudar, de criar uma ferramenta, uma plataforma digital. Então, isso já vinha desde o ano passado. Então, não foi em 60 dias que o Hope criou isso. Desculpa aí se gerou essa informação aí, mas só esclarecendo que não. Só que nesses 60 dias, nós paramos. O Hope estava, eu mostrei para vocês, parado, né? Então, só 5% de entrada. E emergência funcionando, injeção funcionando, só. Então, todo o nosso esforço foi voltado realmente nesse período para finalizar o Alô Hope e iniciar o mais rápido possível. Foram feitos mutirões e começamos. E uma outra coisa que eu queria colocar é que e eu sugiro para quem está nesse momento, é começar com uma teleassistência. Porque quando você coloca teleconsulta, o paciente está ali, de alguma forma, seja por convênio, né, por uma operadora ou particular, pagando, ele exige muito mais. Quando você está fazendo algo gratuito, e isso foi algo que ajudou muito, porque nós colocamos a ferramenta em uso e fomos aprimorando dia a dia. Então, colocávamos, não deu certo isso, tira, vamos fazer de outro jeito. Trocar a roda com a bicicleta andando não é fácil. Mas também nós colocamos esse experimento que deu certo de fazer a teleassistência, que começamos gratuitamente, e isso nos deu músculo para entrar na teleconsulta, cobrando aí, e foi o tempo que precisávamos também para negociar com as operadoras e ter aí essa questão da aceitação do público em pagar quando um convênio não cobre. Isso tudo foi uma transição, mas só para esclarecer de que não foi do dia para a noite realmente o Alô Hope, a ferramenta, a plataforma não foi desenvolvida tão rapidamente assim. E como eu fiquei impressionada, 60 dias, Edil revolucionou tudo, parabéns aí aos dois, mas a gente já vinha há um tempo. 850 consultas, Edil, que vocês fizeram? Então, isso já está previsto agora, né? São as agendas que foram abertas, né? Então, você vê que a evolução está muito grande, né? Então, impressionante, né? Isso é muito bom. Tem aqui também uma outra dúvida que é corrente, né? Mas a questão do plano de saúde, que o Reinaldo até comenta aqui com a gente, que supostamente o plano de saúde não pode negar, porque, por analogia, está no rol a consulta, e o que a ANS definiu que a consulta de telemedicina nada mais é que uma consulta médica como outra qualquer. Mas o que a gente está vendo na prática, você citou agora, Camilo e Edil também, que alguns convênios querem autorizar, mas pagando muito pouco.
E aí uma questão contratual. Você tem uma consulta presencial contratada, mas essa de telemedicina a valor menor, o plano tenta te impor isso e aí você tem que se posicionar, né, Edil? Como é que você está fazendo isso? Porque esse paciente, eventualmente, ele vai querer fazer a consulta e você vai dizer, olha, infelizmente eu não cheguei a um acordo com a sua operadora. Eu tentei e não consegui. Até o momento eu não tenho autorização de atender com o mesmo padrão que eu tenho no meu contrato para uma consulta presencial. Esse paciente, quando ele se torna um paciente particular, enfim, que ele quer fazer a consulta particular, Edil, você está tomando algum cuidado especial, fazendo além do termo que envolve a questão do sigilo médico, você faz algum termo em que ele define que está usando um serviço, já que não houve um acerto contratual da sua instituição com a operadora? Nós não chegamos a discutir essa situação, até porque a gente colocou de uma forma, né, que os convênios que tinham aceitado e os convênios que não aceitaram, a única opção era pagando esse atendimento, né? Agora, você comentou em relação aos convênios, então, se você emitir uma guia, como eu disse, eu vou fazer até um drive-thru para emissão de guia, né? Então, se você emitir a guia, na hora de você informar no faturamento, você tem um campo para isso lá no TIS, para você informar o código que o atendimento foi via, né, telemedicina. Então, essa é a prática, né? Agora, é o paciente que tem que brigar com o convênio nessa questão do acesso, né? Nós não entramos nessa situação. A minha ferramenta permite que ele faça uma agenda online, ele nem interage comigo, nem sabia que ele tinha convênio, entendeu? Então, ele já é direcionado para a ferramenta. A interação que nós fazemos hoje são nos pacientes do SUS ou nos pacientes que nós temos na nossa clínica popular, que aí nós direcionamos eles, e aí nós que geramos o link para ele. Mas o paciente do convênio do particular, ele entra direto na ferramenta e já faz o agendamento sem ter que conversar nada com a gente. Perfeito. Oi, Dil, Fala, Camila, fala. Mas, assim, uma das coisas que nós temos percebido é a dificuldade imposta pela operadora nessa questão da emissão de guias, porque, em alguns casos, eles estão tão atrasados que eles ainda não fazem nada virtualmente. Ou seja, o paciente ele precisa imprimir a guia na sua casa, assinar a guia, digitalizar. E, hoje em dia, quem é que tem fax em casa? Entendeu? Ou scanner em casa, desculpe, para mandar isso, entendeu? Para de volta antes de conseguir um teleatendimento. Então, isso vem dificultando muito. Eles colocam mais imposições. Não, você quer fazer o seu teleatendimento, sua teleconsulta? Ok, mas você vai ter que fazer a moda antiga. Então, gente, estamos no século XXI e não conseguimos fazer com que eles se adequem. Nós temos que nos adequar a eles, né, ao passado. Eu acho que essas situações vão sendo criadas e a gente vai ter que usar a criatividade para ir trabalhando isso daí. Eu tive um pedido essa semana dos fellows de refrativa que eles querem fazer a avaliação inicial na condição que o paciente só pague na hora que ele vier fazer os exames para cirurgia. Eu achei interessante, porque ele vai estar pagando, eles vão estar captando os pacientes com um perfil para cirurgia refrativa, né, dentro da condição que nós temos para a área de fellows, né? E aí o paciente, na hora que ele vier fazer o exame, que ele vai ter que vir para o atendimento presencial, mas ele já vem sabendo que é possível a cirurgia, ele já falou porque o médico já orientou e veio fazer o exame, daí ele paga o atendimento. Então, eu acho que isso é criatividade. Nós temos aí uma ferramenta que vai, mesmo que a legislação mude em relação à questão da teleconsulta, ela vai poder ser utilizada para muitas coisas, para teleorientação, para teletriagem, principalmente no perfil das nossas instituições. O que a gente recebe de paciente com encaminhamento errado, né? Pacientes que vêm para refração com pedido de catarata, paciente com catarata que vem com pedido para refração, e entre outros, e descolamento de retina, né? Quantos pacientes perdem a visão até chegar, né, percorrendo os fluxos de atendimento da rede pública para chegar no serviço. Então, se você conseguir ter um acesso com esse paciente, identificar que esse paciente tem algo mais grave, você elimina as etapas, né? Você prioriza esse atendimento e esse paciente, com certeza, vai ter um melhor resultado, né? Perfeito, Dil, perfeito. Duas perguntas, uma do Evandro, novamente
participando ativamente aqui, o Jonas Moreira Neto, do Hospital Jorge Niterói aqui, que parabenizam ambos pela palestra e pergunta especificamente sobre a aderência do staff, dos médicos, ao processo. O Edil falou, né, que começou pelos fellows, pelos residentes, e que isso foi gerando uma onda de interesse, até porque o sucesso foi sendo registrado e comentado nos corredores do BOIS, né? E como é que foi esse treinamento desses médicos, Edil? Exigiu muito tempo, esse processo até efetivamente o médico conseguir realizar isso? Foi demorado? Os desafios para o treinamento foram complicados? Você tem aí também um staff, que eu diria, com uma faixa etária média bem baixa, principalmente nesse grupo de fellows residentes, mas aqueles cabeça branca ou sem cabelo, como eu, tiveram um pouco mais de dificuldade para aceitar e utilizar. Como é que foi isso? Você e Camila, o que vocês contam sobre isso? Então, essa questão de como que nós iniciamos, né, com os médicos. Nós não temos no HOPE nem residentes, nem fellows, então foram os nossos próprios médicos, mas foram médicos que nós tínhamos ali. Primeiro, todos os médicos da diretoria já entraram de cabeça e também alguns médicos que já fazem parte assim mais ativamente do nosso dia a dia no HOPE. Então, foram pessoas mais acessíveis, digamos assim. Nós conversamos, perguntamos se topavam fazer parte dessa pesquisa, assim, né, desse laboratório, e aí iniciamos. Então, foram 10 médicos e nós fazíamos plantão, e até hoje fazemos plantão de turnos com esses médicos. Então, se surge uma demanda fora da agenda, digamos assim, dos médicos do Allo HOPE, esse médico que está de plantão assume esses pacientes que vão entrando na fila. E foi muito interessante, porque todos nós tínhamos esse preconceito de que os pacientes não íamos ser resolutivos, que não íamos conseguir fazer muito pelo paciente, enfim. E conseguimos, e vimos que é uma troca muito interessante com o paciente gosta muito, dá um feedback positivo, e você fica mais animado, né? Então é uma injeção de ânimo muito grande quando você está em casa sem conseguir ver paciente. E isso contaminou, então é uma energia muito positiva que vários médicos, no momento que nós aprovamos a plataforma, estava ok, let's go, os médicos que não estavam fazendo parte, quiseram fazer parte. Então, eu concordo com o Edil que, assim, foi algo que impregnou, que contagiou todo mundo, essa nova vivência. Muitos médicos sem poder operar, sem poder atender pacientes, então viram como uma possibilidade de manter um contato com seus pacientes. Foi muito positivo, nós não tivemos dificuldade. Tivemos dificuldade, como eu coloquei aí, com essa questão da certificação, mas isso aí já é passado. Maravilha. Eu acho que o nosso treinamento foi muito simples, não vi nenhuma dificuldade, porque ele já está usando a ferramenta que ele usa no dia a dia. Ele só teve que aprender a lidar com essa situação nova de conexão. Teve um pouquinho de dificuldade ali na questão de tempo, atrasou a consulta, caiu o link do paciente, mas rapidamente as secretárias já pegaram o jeito da coisa e começaram a fazer a administração, a logística, e isso resolveu-se de um dia para o outro, né? Agora, eu acho que o que foi importante aqui para nós, porque o residente e os fellows, eles estão seguindo um protocolo específico de atendimento de acordo com a área dele. E quem criou esses protocolos para esses atendimentos foram os staff. Então, já partiu deles, né? Então, eles colocaram isso para os fellows, para os residentes fazerem, e acabou servindo para eles também, né? Então, até ontem eu falei com o Dr. Nicolas, né, que é o nosso chefe de departamento de córnea, ele falou, Dil, eu abri o dobro de vaga na minha agenda de telemedicina, porque eu estou conseguindo atender muitos pacientes por esse canal. Então, eu acho que isso tem que começar, o segredo é esse. Começa e a cada dia você aprende, vai superando e vai evoluindo com tudo isso. O testemunho de vocês está sendo muito estimulante, né? E eu acho que é importante dar uma desmistificada. Os caminhos são possíveis, nem tudo é muito caro, existem plataformas mais simples. Até o Marcelo Tojar, nosso amigo oftalmologista lá de São Paulo, da Unifesp, pergunta se existem plataformas que as pequenas e médias clínicas podem usar.
e já previamente formatadas. Sim, existem. A maioria das empresas que desenvolvem software, quem não desenvolveu já está desenvolvendo essa plataforma dentro das suas plataformas de software de prontuário eletrônico e outros produtos que podem ser agregados a diversos prontuários eletrônicos, né? E esse que eu citei da MB, que em breve deve estar sendo divulgado. Eu acho que há caminhos, sim, com custo baixo, que pode permitir uma clínica menor entrar nessa revolução da teleorientação, teleatendimento, telemedicina. Aqui a gente também está tendo que já tanta pergunta, gente, o tempo está acabando e o tema está quente, né? O Taleb manda um abraço para vocês, por vocês receberem parabéns do Taleb, né? O grande ícone que há 20 anos luta para fazer o médico entender que é importante a gente não negar e sim aceitar isso como uma parte importante da medicina. Agradeço ao Taleb por todo o esforço que ele fez na história da construção desse canal e que a gente consiga quebrar as barreiras e entender que medicina de qualidade pode ser feita por várias formas, inclusive com as ferramentas de telemedicina, né? A gente aqui não quer tirar o médico, pelo contrário, o bom médico vai ser sempre valorizado e só tem uma ferramenta a mais para ter contato e manter a fidelização e o bom cuidado do seu paciente. Aqui vem uma questão que eu tenho que citar, que é a Unimed BH, entre outros, está pagando a metade do valor da consulta. O Edil comentou, a Camila comentou, isso é lamentável. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que tentar documentar, encaminhar para as nossas associações de classe e combater. Não faz sentido você fazer isso para degradar mais a remuneração médica, que já tão aviltada no Brasil, né? Então, quando você fala dos Estados Unidos, você citou rapidamente, não sei se foi dos Estados Unidos, mas a consulta de teleconsulta nos Estados Unidos é um pouco mais barata, mas não é nada absurdo, vale a pena o profissional fazer, ele não se sente aviltado nesse momento por estar utilizando essa ferramenta. E lembrar que, geralmente, a gente vai precisar, né, reorganizar nossas clínicas em função da redução de fluxo, e é uma super ferramenta para você conseguir aproveitar melhor o seu espaço com o distanciamento social que vai ser imposto durante os próximos 6 meses, 1 ano, tomara que sejam 2 meses, mas e para isso você tirar o paciente físico da clínica naquelas situações em que ele pode resolver virtualmente vai facilitar demais a gente voltar a ter um ponto de equilíbrio e a produtividade dos nossos serviços. Então aqui o Fernando Cresta dá parabéns, o consentimento formado também, que alguns perguntam sobre isso, eu digo, o consentimento formado está dentro da plataforma. Você assina, o paciente, antes de iniciar a consulta, ele já assina lá o termo de consentimento informado virtualmente, isso já fica registrado. Não é possível você fazer uma teleconsulta sem isso estar pronto, se você tem uma plataforma chancelada e corretamente montada. E vamos lá tentar responder uma última pergunta aqui, antes da gente se despedir e encerrar. Deixa eu ver se tem mais aqui. Parabéns. Unimed. Plataforma viável para clínica menor, como falei. Se pode usar no celular. Pode usar no celular, Camila. Explica para eles como é que é essa questão do celular. Se o paciente ele consegue pelo celular, eu mostrei num vídeo que ele consegue pelo celular. E isso é o que tem sido muito útil. Os pacientes, a maioria dos pacientes hoje em dia, né, se não todos, tem um celular Android ou não, que tem o smartphone, que tem a câmera. Então, é muito fácil. O paciente com o celular, ele consegue aproximar mais da face. Eu gosto muito, tenho até preferido que o paciente faça pelo celular. Porque você, no computador, você aproximar da câmera do computador é bem mais difícil e pelo celular não. Então, ele consegue sim fazer isso pelo celular, muito facilmente. Maravilha. Era essa a pergunta? Isso, exatamente. Só queria colocar aí, essa questão do acesso celular é o mais comum. E uma coisa importante que nós fizemos aqui, nós não liberamos o acesso fora da instituição. Então, só consegue... Hoje a ferramenta permite, por questões de segurança, né? Não preciso falar aí essa questão de hacker, que está em moda. Então, quanto mais abertura você dá para acessar um sistema fora da sua área de proteção, você está colocando em risco toda a sua base de dados. Então, hoje, quem quiser acessar o médico, se ele quiser atender por telemedicina, ele tem que estar aqui no hospital.
E só uma coisa que eu acho importante sobre segurança, que Edil colocou, a questão de oferecer algo seguro para o paciente. Uma das nossas preocupações também foi que todo paciente nosso que chega na nossa instituição, ele faz uma foto de entrada e essa foto fica no prontuário dele. Então, quando é paciente nosso que está fazendo a videochamada conosco, nós vemos o paciente na videochamada e vemos a foto dele ali, então sabemos que é o paciente. E eu coloquei para vocês que uma das dificuldades é o paciente novo, porque nós não temos essa foto inicial, mas uma das coisas que nós fazemos como segurança é comprovar alguns dos dados do paciente no momento que estamos fazendo aquilo ali. Claro que alguém pode saber a sua data de nascimento, mas o nome da sua mãe, mas são coisas que nós fazemos como um protocolo quando não tem a foto do paciente no sistema, porque já houve essa situação de o filho estar fazendo pelo pai, porque o pai, e aí a gente quer que o pai pelo menos esteja ao lado do filho e que nós vejamos que o pai está do lado do filho no momento desse atendimento, isso é importante. Maravilha. Amigos, já são 7h20, a gente já estourou o tempo, 7h25 já. Foi uma atividade muito rica que vocês proporcionaram, associado do ASBAL, sócio do CBO que está nos acompanhando, a todos os convidados da Bayer, que estiveram conosco aqui nesse começo de noite, né? A agenda de live está disputadíssima, todo mundo tendo que se organizar para conseguir ver tanto conteúdo disponibilizado. Eu queria, assim, pedir uma palavra final a vocês dois e agradecer mais uma vez, em nome da ASBAL, da Bayer, do CBO, pelo trabalho que vocês estão fazendo e pelo pioneirismo que se torna, nesse momento, um norte para toda a oftalmologia brasileira, que é o que a gente está aqui como sociedade tentando fazer. Quebrar barreiras, mudar os paradigmas e saber acertar o uso dessa ferramenta que pode ser tão positiva se bem utilizada. Agradeço a vocês dois, peço, por favor, Camila, que você se despeça e faça suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia. Muito obrigada, Fred. A sua moderação foi impecável, todo o apoio da SBAL, enfim, foi ótimo. E dividir com o Edil foi um prazer, aprendi bastante, Edil, muito obrigada. E dizer para todos que nos assistem que realmente é uma onda. Essa onda você pode escolher passar por baixo ou surfá-la. E eu sugiro surfá-la, vale a pena. A gente está indo para uma outra situação que eu acho que vai ser muito melhor, vai agregar a telemedicina, a teleconsulta não substitui o atendimento presencial, mas vem a agregar. Então, pensem nisso e se abram para essa nova oportunidade. Edil, meu amigo, por favor, muito obrigado mais uma vez por contribuir conosco e parabéns pelo seu trabalho à frente do BOIS. Muita gente olha para o BOIS, olha para o Hope e fala assim, é impossível fazer uma coisa como eles fazem. Mas a gente tem que, sim, entender que é possível trazer os conceitos, os valores para qualquer realidade. A tecnologia também pode ser ajustada para qualquer realidade, assim como a boa gestão, os valores e os princípios que vocês utilizam aí. Obrigado e por contribuir conosco aqui nessa noite da SBAL aqui. Por favor, suas considerações. Obrigado, Dr. Fred. Parabéns você aí pelo trabalho frente à SBAL. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, dessa associação, e trabalhando no tempo e aprendendo muito. Eu acho que muito que eu sei hoje devo à SBAL, porque a gente mais aprende aqui, né, do que ensina. Eu acho que isso faz parte. E eu também sou do mesmo pensamento, né? Eu acho que não existe tamanho, conhecimento, né, e estratégia existem em todas as instituições, não depende do tamanho dela, é você saber usá-los, né? Então, eu acho que existe um novo normal. O novo normal já está acontecendo. Ou você vai fazer parte do novo normal, ou você vai ficar para trás, porque isso já aconteceu e a tendência agora é só essa. Tudo isso que nós falamos, se voltarmos daqui um mês, já tem mais novidade, né? E assim vai. Isso vai evoluir muito e isso é um novo comportamento. Então, eu acho que nós temos que acordar para isso. Então, era isso. Obrigado a todos. Um prazer, Camila. Foi muito bom aí a gente fazer essa troca de experiência. Obrigado, amigos. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam até esse momento. Agradeço mais uma vez a Bayer e ao CBO pelo apoio ao trabalho que a gente está fazendo na SBAL. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai falar sobre segurança
numa situação pós-Covid, segurança no atendimento e reestruturação dos serviços. Amanhã a gente já está divulgando a próxima live da semana que vem, nessa parceria da SBAL com a Bayer. Obrigado, amigos. Boa noite. Fiquem em paz por aí. Camila, que esse lockdown passe o mais rápido possível, tá? Obrigada. Se tiver faltando paciente, só dá um pulinho em Sorocaba, que a Emil bota você para mim. Telemedicina. Um abraço. Tchau. Tchau.